é muito comum que as pessoas que estão iniciando um novo negócio, o primeiro contato que ela vai fazer justamente é com o contador para auxiliar durante esse processo de abertura. Então, o nosso bate-papo de hoje aqui, a nossa aula de hoje é exclusivamente para eu te dar uma noção, te dar um conhecimento onde você tenha condições suficientes para conversar com esse seu cliente. O foco de hoje não é isso. O foco de hoje é justamente eu te dar conhecimento que você consiga conversar na frente do seu cliente, consiga passar informações para ele relacionado a processo de abertura de empresa. Então esse é o nosso foco hoje, é isso que a gente vai fazer um bate-papo. Era importante, acabei de disparar um e-mail há uns 15 minutos atrás, dizendo que é importante que você esteja com o material complementar em mãos, porque assim vai facilitar você acompanhar todo o nosso conteúdo que a gente vai ser falado hoje aqui. Primeira coisa que você precisa saber relacionado a esse mundo de abertura de empresa, relacionado a esse mundo para você abrir o CNPJ para o teu cliente, eu preparei a maioria das perguntas que os clientes me fazem quando eles me chamam para uma reunião que quer escolher, que quer abrir o CNPJ dele, que quer estar com uma ideia de negócio, chamou o contador porque ele quer tirar várias dúvidas de qual é a melhor maneira que ele faz para abrir esse CNPJ, para abrir essa empresa. Então eu peguei de todo o meu tempo de trabalho, quais são as principais dúvidas que ele tem, coloquei no material complementar e a gente vai fazer esse bate-papo aqui entre eu e você. Primeira coisa que você precisa entender, pessoal, a abertura de uma empresa exige registros em vários órgãos para até que essa empresa esteja apta a funcionar. Mas quando o cliente nos chama, quando o cliente entra em contato com a gente e quer fazer um bate-papo, qual é a principal dúvida dele? Qual que é o ponto-chave que ele quer saber? Ele quer saber como que ele faz a abertura da empresa dele. Primeiro, da maneira correta, que vai proteger todo o patrimônio dele, da maneira que ele vai ter a menor carga tributária possível, ou seja, como que ele consegue pagar menos impostos possível e como que ele consegue fazer a abertura dessa empresa de maneira segura. Basicamente é isso que ele nos contrata, é isso que ele precisa da nossa assessoria, é basicamente isso que ele quer. E a primeira coisa que você precisa entender nesse primeiro momento é que existe uma coisa chamada natureza jurídica. O que é natureza jurídica? É o tipo de empresa que ele deseja abrir naquele momento. Então, se um cliente te chamou, Eduardo, eu quero fazer a abertura da minha empresa. Eu estou com uma ideia de negócio, estou montando uma ideia de negócio, eu quero abrir minha empresa. Quais os tipos que eu tenho que você pode abrir, que eu posso abrir o meu CNPJ? Essa é a pergunta típica que ele vai fazer para você. A primeira coisa que você precisa saber de imediato é, Joãozinho, o Paulo, Francisco, essa empresa que você vai abrir, ela vai ter sócios ou você vai abrir ela de forma individual? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Por quê? Porque dependendo da resposta que ele te dá, dependendo da resposta que ele for te dar, é uma natureza jurídica disponível. Então é o formato, é como se fosse o formato dessa empresa. Que tipo de empresa você quer abrir? No Brasil a gente tem inúmeras naturezas jurídicas. Associações, entidades sem fins lucrativos, empresas de capital aberto, são várias. Eu trouxe aqui para você e coloquei no material as 4 principais que, na minha opinião, corresponde a 90% das aberturas, pelo menos 90% das aberturas, ou sequer, talvez até 100% das aberturas que ocorreu e que ocorre diariamente na minha empresa de contabilidade. Então aqui a gente não vai falar de todas, lembra que eu quero te dar condições para você conversar com o seu cliente. Então eu trouxe 4 principais naturezas jurídicas que é disponível, ou seja, opções que o seu cliente vai ter para abrir a empresa dele. A primeira delas é empresário individual. Então, o que é o empresário individual? O próprio nome ele é bem sugestivo, ele é bem alinhado. É uma empresa onde ele vai ter um único sócio, ou seja, eu sozinho, Eduardo, quero abrir a minha empresa. Nesse tipo de natureza jurídica, começa a surgir uma pequena confusão de quando as pessoas nos procuram sobre a natureza jurídica individual.
Porque como se fosse dentro dessa natureza jurídica individual, a gente tem a figura do microempreendedor individual. Comecei até a falar um pouquinho dele ontem. O que é o microempreendedor individual? É um CNPJ onde eu abro sozinho, porém é uma empresa que tem algumas restrições e benefícios impostos pelo governo federal. Então, se você quer abrir a sua empresa sozinho, só você tem a opção do MEI, que é o microempreendedor individual, e você tem a opção de abrir uma empresa individual. São duas coisas diferentes, mesmo sendo um único sócio. Então, muitas pessoas acabam se confundindo. Então, o MEI, basicamente, pessoal, para você que ainda não tem muito contato com isso, é um tipo de empresa exclusivamente para pequenos negócios, para aquele carinha lá autônomo, bem pequenininho. E não vou falar muito do MEI aqui, mas só para você, a critério de conhecimento, o MEI é para empresas que têm um faturamento de até R$81 mil por ano, faturamento. Só pode ter um único colaborador, ou seja, pode contratar somente um único funcionário, e tem que cumprir algumas restrições. Não são todas as atividades de empresas que é permitido aquele seu cliente abrir como microempreendedor individual. Então eu já te adianto que é muito comum que o cliente, quando ele pensa em abrir a empresa, porque várias pessoas falam de microempreendedor individual, na TV fala, é muito bom porque realmente tem vários benefícios. A maioria do cliente já chega, olha, eu quero abrir minha empresa, eu quero abrir ela como MEI. É a opção que eu quero como MEI porque paga menos. Então, se ele já chegar com essa coisa na cabeça dele, que ele vai vir, já te adianto, quando você, no final desses 21 dias, você se preparar e montar a tua empresa de contabilidade, você vai ver que o cliente já chega com esse pensamento que ele quer abrir o MEI, porque ele sabe que o MEI é muito fácil, não paga imposto, tem vários benefícios lá, realmente tem vários benefícios para o MEI. Então ele já vai chegar com isso. Para você já saber se é possível ou não o cara abrir como MEI, você tem que perguntar qual vai ser a expectativa de faturamento. É até R$81 mil? Sim, beleza, primeiro pré-requisito cumprido. Você vai ter só um único colaborador? Não, eu vou ter 2, então o MEI já está eliminado, você não pode ser MEI. Ah não, eu vou ter um único colaborador, beleza, então tá, você pode ser MEI. A sua atividade qual vai ser? Ah, minha atividade é comércio varejista de roupas, por exemplo. Você vai lá no portal do empreendedor, vai ter a lista de atividade permitida, então você vai ver lá, tá lá a atividade? Tá, não, beleza, então ele cumpriu basicamente os 3 principais critérios, então esse cara sim pode ser MEI. Se ele puder realmente, que é 1% ou 5% das vezes que isso acontece, é mais recomendável sim abrir ele como MEI, porque ele vai ter impostos fixos, vai ter reduções de simplificação tributária, obrigatoriamente, tecnicamente, não precisa de um profissional contábil responsável pela empresa dele. Então, se o cara puder ser MEI, tem muita gente que fala, ah, não vou abrir MEI porque o MEI e o contador não vai ganhar nada. Pensa a longo prazo. Se o cara realmente puder ser MEI, não tira esse benefício dele não, dá esse benefício para ele, porque é um incentivo para ele estar começando. E pode ter certeza que ele vai crescer, ele vai aumentar de faturamento, vai precisar contratar mais um funcionário e pode ter absoluta certeza que ele vai te procurar. Então tem muita gente que já pensa, ah, nossa, Eduardo, não quero nem saber de MEI. Cara, veja por um lado, se o cara pode ser MEI, atenda ele vai crescer, a tendência é que ele cresça. E se ele crescer, ele vai te procurar. Então, essa é uma opção que ele tem, mas tem critérios que devem ser seguidos. Então, vamos lá, vamos dar um passo além. Ah, Eduardo, ele me disse que o faturamento dele vai ser acima de R$81 mil anuais. Ele já está montando um negócio para faturar 10, 15, 20 mil reais por mês. Opa, então esse empreendedor, o MEI para ele não é possível. Então, vamos pensar em outras opções que essa empresa pode ter, que eu posso oferecer para o meu cliente, para ele abrir o CNPJ dele. Então vem a figura do empresário individual. Então é uma empresa que quer abrir, não pode ser MEI, ou seja, ele vai ter que abrir uma empresa normal, então, e ele é sozinho, só um único sócio. Então ele tem a opção do
empresário individual. O que é essa função, o que é essa opção de natureza jurídica de empresário individual? É uma empresa como qualquer outra, com um único sócio e que não tem limite de faturamento, o faturamento dele é até 78 milhões de reais, não tem limite de faturamento, pode contratar quantos funcionários o cara quiser, ou seja, é uma empresa normal, porém ele é uma empresa individual, sozinho, só eu como proprietário. Só que aí nasce uma segunda opção. O que é essa segunda opção? É a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a conhecida e famosa EIRELI. A maioria das pessoas que vão te procurar, e eles já sabem dessa modalidade EIRELI, já vão te solicitar, já vão te pedir informações. Eduardo, Joãozinho, será que não é melhor eu abrir a minha empresa EIRELI? Todo mundo diz por aí que abrir a empresa EIRELI é a melhor opção que eu tenho. Então você precisa entender, eu vou te explicar aqui qual é a diferença da empresa EIRELI, que é uma empresa sozinho também, da empresa individual nesse primeiro momento. Você precisa entender para poder explicar para o seu cliente e dizer para ele, orientar para ele qual é a melhor opção que ele tem nesse exato momento. Então, qual que é a principal diferença, qual que é a principal característica de cada uma delas? A EIRELI, o que é uma empresa EIRELI? É uma empresa individual de responsabilidade limitada. Então, esse é o conceito técnico para essa modalidade. Então, vamos trabalhar no conceito. O que é responsabilidade? Pessoal, não esqueça também, se tá bom, clica no coraçãozinho aí para mais pessoas assistirem com a gente. O que é responsabilidade? Responsabilidade é quando eu abro um CNPJ, eu, Eduardo Rodrigues, estou abrindo uma empresa, estou abrindo meu negócio. Toda aquele CNPJ que eu estou criando, pensa como se fosse um filho, Você abriu lá o teu CPF, pronto, abriu uma empresa, nasceu um filho. Aquele filho ele é teu, você tem que cuidar dele. Então, se você tem que cuidar dele, quer dizer que todas as dívidas, todas as obrigações, tudo aquilo que esse seu filho que você abriu fizer, você é responsável. É você que é responsável. Então, se ele contrair dívidas, se alguém processar, entrar com um processo judicial, ou seja, qualquer coisa que ocorrer naquele CNPJ que você abriu, você é responsável. Então, muitas pessoas pensavam, eu preciso, quanto que eu fico responsável? Quanto que isso me responsabiliza? Aí onde está a diferença da individual para a EIRELI. A empresa individual, ela não exige capital social mínimo. A gente vai entrar um pouquinho mais na frente para eu te explicar detalhadamente o que é capital social. Mas capital social é o investimento que você vai fazer para o teu negócio, para a tua empresa abrir. Então, a empresa individual ela não exige capital social mínimo. Você pode abrir com, eu estou abrindo uma empresa, estou investindo R$1.000. O capital social do meu negócio vai ser R$1.000. O que quer dizer com isso na empresa individual? Toda aquela dívida que ocorrer nesse meu filho que eu abri, que esse filho eu estou chamando de CNPJ do meu negócio, da minha empresa, toda essa dívida que esse meu filho contrair, todo o meu patrimônio que eu tenho na pessoa física, vamos supor, tudo que eu tenho, eu, Eduardo Rodrigues Andoná, tenho na minha pessoa física, vai ser utilizado para uma eventual necessidade na empresa. Ou seja, fiquei devendo fornecedor me ajuizou. Quanto que é a dívida? R$1 milhão. A empresa não tem dinheiro? Não. Então, o Eduardo tem na pessoa física? Tem. Então, vamos lá e pega. A empresa individual é isso. Então, muitos empresários não querem se expor todo o seu patrimônio na pessoa física naquele negócio que ele está abrindo. Então, qual era a solução que eu, empreendedor, que quero montar um negócio, nesse primeiro momento não tenho sócio e não quero colocar o meu patrimônio à disposição desse negócio, pode ser que ele não dê certo, qual é a opção que eu tenho? Aí criaram-se a EIRELI, que é empresa individual, continua sendo só eu, porém com responsabilidade limitada. Quer dizer que a minha responsabilidade, sócio Eduardo, perante
a dívida que aquele meu filho contrair, ela é responsável, ela tem um limite de responsabilidade, justamente para tentar me proteger o meu patrimônio da pessoa física. Só que para eu optar por esse benefício, a Receita Federal colocava-se uma restrição. O que é a restrição? Beleza, você quer abrir uma empresa pessoa física, mas você não quer ser responsável 100% do seu patrimônio, do que aquela empresa contrair de dívida, você pode abrir uma EIRELI. Só que o capital social necessário, ou seja, o investimento inicial necessário para você ter esse CNPJ tem que ser no mínimo 100 vezes o valor do salário mínimo. Então, qual é o valor mínimo? Vai depender do ano que você optar em abrir aquela EIRELI. Se você abrir esse ano, dá aproximadamente R$101.000, R$102.000 de investimento inicial para você montar uma EIRELI. Você pode montar uma empresa que vai ter responsabilidade limitada, ou seja, vai ser limitada ao valor do seu capital social, desde que você invista 100 vezes o valor do salário mínimo naquele momento. Então, era uma opção que a legislação dava para aquelas pessoas que não iriam ter sócios, ou seja, pessoas sozinhas que queriam abrir o teu negócio, mas não queriam colocar à exposição todo o teu patrimônio na pessoa física. Então, isso é a principal diferença de uma empresa individual para uma empresa EIRELI. Basicamente, é só a responsabilidade que cada uma dos sócios vão ter perante uma possível utilização de liquidação de dívida naquele CNPJ tem. Só que durante anos, pelo menos já tem 8 anos que eu atuo na área, durante anos eu via muita reclamação de empresário dizendo assim: poxa, Eduardo, não quero colocar o meu patrimônio à disposição e também não tenho R$100.000 para investir inicial na minha empresa. Então, o que eu faço? Eu vou ter que arrumar um sócio de qualquer jeito porque eu não tenho essa opção? Infelizmente, até final do ano passado era essa alternativa para você não abrir uma empresa individual onde você não queria expor o seu patrimônio social, o seu capital pessoa física naquela situação. Então, o que aconteceu? No final do ano passado, se vocês viram na TV, algumas medidas de liberdade econômica que o presidente sancionou no final do ano passado, uma das MPs, uma das leis que ele criou foi solucionando esse possível problema que os empresários teriam. Solucionando como? Criando um terceiro tipo de natureza jurídica para quem vai abrir sozinho, não tem 100 salários mínimos para investir e também não quer envolver o teu patrimônio pessoa física naquele negócio. Ou seja, quer ter uma responsabilidade limitada, ou seja, não quer colocar todo o patrimônio que eu tenho à disposição. Então, para essa terceira opção, para a pessoa que não queria ser individual, não queria colocar o patrimônio à disposição e também não tinha 100 vezes o salário mínimo para investir, a MP da Liberdade Econômica autorizou uma terceira opção, que é a sociedade unipessoal. Que essa opção ela já existia, essa sociedade unipessoal, porém era só no caso de empresas que já eram limitadas, ou seja, mais de um sócio, e um sócio se retirava da sociedade e você ficava sozinho. Então você tinha um prazo de 180 dias para arrumar um novo sócio, não precisava ser imediato. Então, durante esse período você ficava sociedade unipessoal. Então ele pegou basicamente essa sociedade unipessoal e deu como opção para quem também está abrindo. Então hoje, 16/4/2020, às 20 horas que eu estou gravando esse vídeo, existe a possibilidade de você abrir uma empresa individual sem ser responsabilidade ilimitada, ou seja, sem colocar o seu patrimônio todo à disposição e mesmo que você não tenha 100 vezes o valor do salário mínimo. Qual é essa opção? Sociedade unipessoal. Então essa foi acredito eu que foi um atendimento da classe empresarial para solucionar, porque realmente era ruim. A pessoa queria abrir a empresa só, não quer colocar todo o seu patrimônio, então imagine, você está associado a vários riscos. Não quer dizer que você abre um CNPJ, que esse CNPJ é 100% dele funcionar, dele dar certo. Tem riscos, o negócio existe em risco.
E também não queria colocar todo o meu patrimônio à disposição. Então, criou-se a sociedade unipessoal. Essa sociedade unipessoal é basicamente o indivíduo sozinho, só ele, não tem responsabilidade ilimitada, ou seja, ele responde somente aquilo que ele investe de capital social. Então, para o cara, se o seu cliente te perguntar, Eduardo, eu estou abrindo meu negócio, eu sou sozinho, quais opções que eu tenho? Individual, caso ele queira, eu não recomendo, porque já que você tem a opção da unipessoal, utilize ela, porque é uma responsabilidade limitada. Ou ele pode, se o investimento dele for alto, ele pode sim abrir uma Eireli com 100 vezes o valor do salário mínimo. Então essa opção que ele tem, essas 3 opções que ele tem. Agora, caso ele tiver sócios, aí todo esse problema de responsabilidade ele está resolvido. Porque a sociedade limitada o próprio nome já diz, é uma sociedade que tem limitação de responsabilidade. Então ela vai ser aberta com um ou mais sócios, com uma ou mais pessoas. Quantos sócios? Quanto você quiser. Não há limite mínimo e nem valor, não há limite mínimo e nem valor máximo ou mínimo existe, né? Claro, 2 sócios e valor máximo, não existe valor máximo para sociedade limitada. Então são as 4 principais naturezas jurídicas, ou seja, formato de empresas que você pode abrir, que você pode oferecer para o seu cliente, para ele escolher qual a melhor opção. Eu já recomendo, se for com sócios, limitada, não tem que escolher, só existe essa opção. Se for individual, recomendo você oferecer para ele ou uma unipessoal ou uma empresa de responsabilidade limitada, a Eireli. Eu vi algumas pessoas aqui perguntando, 2 perguntas que é interessante, que é atrelado a esse conteúdo. Sociedade unipessoal, existe capital social mínimo? Não existe. Pode ser R$1, R$2 isso de capital social que ela vai ser constituída. O que existe capital social mínimo é para Eireli, que é 100 vezes o valor do salário mínimo. Uma outra pergunta também bastante interessante que fizeram aqui é como que é feita essa comprovação desse capital social. Eu vejo muita gente dizendo assim, pessoal, muito contador, muito colega, coloca qualquer valor aí, coloca R$100 mil, coloca R$200 mil, porque isso é bom para o banco, para dar financiamento. Você sabe, todos aqui acredito são formados em contabilidade, você sabe que contabilidade é um débito e um crédito. Uma origem e um destino. Se você criou lá R$100 mil de capital social, você tem que empurrar isso em algum lugar. Não tem para onde jogar. Aí você é contador, tem o seu CRC e resolveu dar essa ajudinha, dizer para o cliente, não, faz lá um valor de 100 mil, 200 mil, porque isso é bom para o banco, para você pegar o financiamento. Aí você vai entregar, vai fazer o lançamento contábil disso, como é que é? Credita capital social, 200 mil e debita. Você vai debitar isso aonde? No caixa? Você vai debitar no caixa. Aí você vai e assina o balanço atestando para o banco. Ó, fulano, Banco Santander, esse cliente aqui meu, que eu acabei de fazer o balanço para ele tem 200 mil em caixa. Estou assinando, meu CRC está lá. Aí o cliente não paga. O que ele vai atrás? Será de quem? De você, contador, que assinou um documento falso. Então, cuidado. Não é porque não exige comprovação do capital social, ninguém exige. Receita Federal não exige. Somente em algumas situações, SAs, por exemplo, ela exige, mas de maneira geral não exige. Não é porque a junta comercial não exige, não é porque de repente a prefeitura onde você está localizado não exige, ou de repente a Cefaz, a coletoria onde você vai abrir não exige, porque algumas coletorias exigem. Não é porque não exige que você vai fazer, você vai assinar depois o balanço para esse cliente lá, com 200 mil no caixa, 100 mil no caixa. Então cuidado, tá? Não é porque, não respondendo a pergunta, não exige comprovação de capital social, mas você no final vai assinar o balanço lá com o seu CRC lindo e maravilhoso que você estudou muito para conseguir, geralmente 4 ou mais anos para conseguir esse tão bendito CRC com muito sacrifício. Então cuidado com essa situação que eu vejo muitas pessoas dizendo, pode colocar aí qualquer capital social que vai passar. Denilson, Cefaz Maranhão exige, aqui também, Cefaz Tocantins também exige comprovação. Então você precisa comprovar, se é banco, você tem que levar o extrato bancário ou o comprovante de depósito daquele dinheiro. Mas não são todas as Cefaz
que existe. Junta comercial não existe, mas algumas secretarias de fazendas já estão começando a exigir justamente por isso, porque tinha nego colocando capital social de qualquer valor aí, colocava aí que isso era bom para o banco, era bom para o financiamento. O empresário já vem, não, põe aí um valor alto para nós conseguir uns financiamentos no banco aí. Então, eu acho que com muita utilização indevida dessa questão de capital social, algumas Cefaz começaram a exigir comprovação. Então, cuidado relacionado a isso. Então, é a forma que você vai conseguir bater o papo com o cliente, dizer para ele, olha, você tem essas 4 opções de natureza jurídica para você escolher. Depois, que o seu cliente, principalmente, ele vai te perguntar, beleza, Eduardo, escolhi a natureza jurídica, vou abrir uma limitada, quanto eu vou pagar de imposto? Muitas pessoas, inclusive muitos empresários também, e cabe a nós contadores, cabe a você que está aqui me assistindo, passar a orientação correta para o seu cliente, saber disso, o percentual de impostos que ele vai pagar na empresa dele, que é o que a gente vai começar a falar amanhã, é atrelado ao regime tributário, é outra coisa totalmente diferente de natureza jurídica. Então, o tipo que ele vai abrir, isso é comum, pessoal. Estou te passando as principais perguntas que os meus clientes me fazem, que vai fazer para você e você vai estar preparado para responder. Muitas perguntas eu vou abrir uma individual, eu vou pagar mais imposto que uma limitada? Eu vou abrir uma Eireli, eu vou pagar mais imposto que uma individual? O que você precisa entender para você não ficar sem respostas diante dessas perguntas? O que define quanto ele vai pagar de impostos é o regime tributário. E não se preocupe que regime tributário amanhã a gente vai falar sobre ele. Agora eu quero que você entenda que natureza jurídica, tipos de empresas que você vai abrir. Regime tributário é outros 500. Então a resposta hoje, tenha calma, a minha resposta para você. Natureza jurídica, independente, Eireli, individual, limitada, unipessoal, não define quanto o cliente vai pagar de impostos. Você pode dizer para ele, olha, pode escolher qualquer uma, não tem diferença. Não vai impactar na tua carga tributária nesse primeiro momento. O que vai impactar na tua carga tributária é o planejamento que nós vamos fazer, que eu vou fazer para você, para qual o melhor regime tributário escolher. Fique tranquilo que amanhã a gente vai falar exclusivamente com isso. Hoje eu preciso que você entenda que isso não faz diferença nenhuma na hora de escolher a natureza jurídica. Estou te dizendo isso para você ter armas e ter conhecimento para responder já. Cara, fique tranquilo que isso aí não vai determinar o tipo de imposto que você vai pagar. Depois que você fez a escolha com seu cliente da natureza jurídica, ou seja, do tipo de empresa que ele vai abrir, do tipo de negócio que ele vai abrir, você precisa saber, você precisa começar a se preparar, para preencher a documentação necessária que vai ser necessária para você tirar o CNPJ. E essa documentação necessária, o ponto principal, o ponto inicial é o contrato social. Então muita gente tem dúvida, o que é contrato social e o que é requerimento de empresário? Requerimento de empresário é quando você abre uma empresa individual. Ela é requerimento de empresário, ou seja, não tem contrato. Você não vai fazer contrato com você mesmo. Lembra que empresário individual é um sócio só? Então, não há de se falar em contrato. O nome é requerimento de empresário. Então, nesse requerimento de empresário, você simplesmente vai preencher algumas informações necessárias para fazer a abertura. Que essas informações a gente vai falar agora há pouco. Agora, se você for abrir uma empresa com sócios, você e mais outras pessoas, aí sim existe um contrato. O que é o contrato? Contrato social. Porque quando você abre uma empresa com mais pessoas, 1, 2, 3, 4 pessoas, você tem que celebrar um acordo com essas pessoas. E existem algumas informações básicas necessárias nesse contrato, que é o que a gente vai falar aqui agora. Então, o que eu tenho que ter nesse contrato, Eduardo? Você tem que ter tudo o que você achar necessário. Tudo que você quiser acordar com o teu sócio, você tem que ter nesse contrato. Agora, existem algumas coisas mínimas que as juntas comerciais e as Receita Federal exigem que tenha nesse contrato. Então, você pode colocar tudo que você quiser, desde que não falta
esses pontos que a gente vai falar nas próximas agora. Então é importante que você saiba a diferença do contrato para o requerimento de empresário. Requerimento de empresário sozinho, contrato, pessoas com mais sócios. Quais são as informações que você precisa constar no seu contrato? Você precisa dizer sede e nome do teu negócio, aonde que ela vai estar localizada e qual a denominação social, ou seja, qual o nome que você vai utilizar naquela empresa. Você precisa ter quais são as sociedades, quais são as participações de cada sócio, ou seja, eu tenho 10%, você tem 90%, ou eu tenho 50%, você tem 50%. Você precisa dizer como é a divisão, isso se chama cotas, participação. Você precisa dizer qual é o capital social mínimo, qual é o capital social que você vai investir. Aqui é onde eu falei que eu ia chegar para você. O que é capital social? Capital social é o valor do investimento inicial que você vai estar fazendo no teu CNPJ, que você está fazendo na tua empresa. Então é um investimento, vai ser 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 1 milhão, depende. Então você precisa ter essas informações de capital social. Você precisa ter quem vai ser o administrador, basicamente é quem manda, quem vai tomar as decisões, quem vai assinar em nome da empresa. Então aqui na administração é possível você colocar, o fulano toma de conta da parte financeira, o ciclano assina para assinar financiamentos, por exemplo, é muito comum colocar isso. Para assinar financiamentos precisa assinatura de todos os sócios. Para ir no banco, só para ir no banco precisa assinatura de um sócio apenas. Então, nessa parte da administração, você precisa dizer claramente quem é que vai ter o poder de decisão. Se é todo mundo, se é todos os sócios, se é um único sócio. Se é um único sócio, ele é isoladamente, ou seja, eu tomo a decisão sozinho. Ou para eu tomar a decisão sozinho tem que ser eu e mais outro sócio. Então, essa parte da administração ela tem que estar clara no contrato social. Você precisa também ter a declaração de desimpedimento, ou seja, tem algumas restrições. Funcionário público, na maioria das vezes, não pode ser sócio. Tem pessoas que cometeu algum crime contra a administração tributária, não pode ser sócio. Então, você tem que dizer lá que você está desimpedido pela forma da lei. Então, essas são algumas das informações obrigatórias que você vai precisar preencher no contrato social da tua nova Constituição. Só respondendo você, Bruninha, tem um modelo do contrato social lá no canal do Telegram, coloquei hoje, e tem o material dessa aula onde tudo que eu estou falando aqui, basicamente tudo também está lá. Então, não precisa anotar nesse primeiro momento, só se você quiser fazer comentários, mas tudo está lá no meu canal do Telegram. Tá na bio do Instagram ou aqui no YouTube, tem um link aqui para você acessar. Só entrar lá e baixar esse material, ele é totalmente importante que você baixe e salve, né? Para você ficar com esse material para você e para você não perder o acesso dele. Então lá tem, por exemplo, um modelo de contrato. Se você for abrir a empresa do seu cliente, você vai só trocar as informações e você vai fazer acesso, você vai ter essas informações para você. Então, nesse primeiro momento diferenciar o que é um contrato social do que é um requerimento de empresário. Requerimento de empresário não precisa ter acordo com nenhum sócio, não precisa dizer quem manda e quem não manda, porque é só você. Não precisa dizer quanto você vai ganhar ou quanto você não vai ganhar, porque é só você. Nele você simplesmente vai preencher as informações básicas, que é nome, endereço, quais atividades que você vai ter na sua empresa, que a gente vai falar amanhã. E, basicamente, nome, endereço, atividade e capital social. Somente essas informações, não existe acordo com nenhum tipo de pessoa. Então, depois que você elaborou esse documento, você elaborou esse contrato social, você então vai partir para as entidades de registro, vai partir para as empresas que você então vai conseguir tirar o teu CNPJ. Quais são essas empresas? Você vai precisar conhecer, você vai precisar arquivar esse contrato. Junta comercial é um órgão estadual de cada estado onde faz o arquivamento de atos de empresa. Então, se você quer arquivar o seu contrato social, você utiliza a junta comercial de cada estado. Cada estado do Brasil tem uma junta comercial responsável. Geralmente, 90% ou talvez até 100% dessas juntas comerciais são eletronicamente, ou seja, você tem um sistema para imputar esses dados, para colocar essas informações e fazer todo o processo de
arquivamento desse contrato social. Você vai assinar, reconhecer a assinatura e você vai fazer parte dessa, você vai registrar esse contrato lá nessa junta comercial. Ou você também vai ter que arquivar esse contrato na Receita Federal, porque ela é o órgão que vai emitir o CNPJ para você, e você vai ter que tirar o alvará de funcionamento, que é a licença de funcionamento na prefeitura do seu município, e você vai tirar a sua inscrição estadual, caso você seja uma atividade de comércio. Bruninho, é obrigatório fazer abertura na junta? Sim, é necessário. É a junta que faz o arquivamento desse contrato social. Cartório é porque algumas naturezas jurídicas, eu não falei aqui, mas, por exemplo, associações, por exemplo, ou entidades sem fins lucrativos, não é feito pela junta comercial, é feito pelo cartório. Então, não é um ou outro, é porque tem alguns que são pela junta, que é as 4 opções que eu passei para você, e algumas opções, associações, igrejas, entidades de classe, empresas sem fins lucrativos, o registro é feito no cartório de registro de pessoas jurídicas. Mas aí, em vez de ser junta, é cartório de registro de pessoas jurídicas. Mas esses exemplos que eu trouxe aqui para você é exclusivamente na junta comercial, que são, igual eu te falei, a maioria dos mais utilizados. Então, depois que você redigiu esse contrato, tem a documentação necessária, que também está lá no meu canal do Telegram. Basicamente, é documentos pessoais autenticados para comprovar os dados daquela pessoa. Você vai levar esses documentos na junta comercial, na Receita Federal, na prefeitura do seu município e na Secretaria de Fazenda para obter esse CNPJ. Depois que você foi nesses órgãos, você enfim está com o seu CNPJ aberto. Que daí entra, depois do meu CNPJ aberto, quais são os primeiros passos que eu preciso fazer? A aula de amanhã, a gente precisa escolher regime tributário e eu preciso te esclarecer mais como é que funciona esse processo depois de abertura do teu CNPJ. Mas aqui, pessoal, o que você precisa entender nessa primeira aula? Amanhã tem mais complemento dessa aula, são 2 dias exclusivos só para a parte de legalização. O que você precisa entender? Ontem até me fizeram essa pergunta: Eduardo, você vai ensinar lá a mexer a tela? Não vou ensinar, porque são várias juntas comerciais, não é o objetivo. O objetivo é, isso você vai aprender no campo de batalha, lá na prática. Eu posso até te mostrar na prática como que você vai fazer isso, mas o mais importante aqui é que você consiga ter uma conversa com o seu cliente, consiga ter uma conversa, e depois, lá na hora que você pegar essa documentação dele, fazer esse contrato, você pode pedir ajuda de um colega, você pode até me mandar mensagem, pedir uma ajuda, porque depois é mais tranquilo. O que não pode é você não saber, na frente do seu cliente, não saber dar a informação correta para o seu cliente. Depois você liga, tem grupos de faculdade, liga para um amigo, liga para o outro, liga para a própria junta comercial, liga para a Receita, você tem esse suporte depois. O mais importante aqui é te dar munição, te dar condições de você ter uma conversa direto com o seu cliente relacionado à natureza jurídica, ou seja, opções que essa empresa pode adotar para abrir o teu CNPJ. Combinado? Bruninha, pergunta: eu tive um cliente que fui fazer o encerramento e era sociedade simples, limitada, e o antigo contador fez no cartório. Porque sociedade civil, porque tem algumas profissões, Bruno, por exemplo, escritórios de contabilidade, OAB, advogados, que ela tem uma outra natureza jurídica, a sociedade civil simples, que é um tipo de empresa exclusivamente para profissionais liberais, contadores, advogados, médicos, dentistas, que também é feita no cartório, igual eu te falei, são trocentos modelos de tipos de empresa que realmente existem. Eu trouxe aqui principalmente as principais. É claro que existem outras opções e algumas é feita sim em cartório. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Temos ainda pouco mais de 10 minutos, caso você tenha dúvidas. Coloque aqui nos comentários, é importante para mim, o que você está achando, o que você achou dessa aula hoje. Muita gente estava ansioso, né, para entrar nessa parte mais técnica, e eu espero que agora, daqui para frente, preparem os ouvidos, preparem as canetas e preparem os lápis, porque é daqui para frente nessa toada de conhecimento técnico para você.
Deixa eu dar uma olhada aqui no pessoal do nosso YouTube maravilhoso. No YouTube, pessoal, eu vi que algumas pessoas me assistiram ontem e não eram inscritos. Então se inscreva no canal, porque não vai ser só esses 21 dias, vai ter conteúdos depois, obviamente tem conteúdos semanais. Então se inscreva lá no canal do YouTube também para você acompanhar, acompanhar também esses conteúdos depois, posteriormente. Deixa eu dar uma olhada no pessoal do YouTube. Eu, como contador, tenho uma loja de outro ramo. Eu posso ser o contador da minha empresa? Elane, pode, não tem problema nenhum, tá? Não existe restrições de você ser o seu próprio contador. Não existe restrições relacionadas a esse tipo. Você pode... O único que existe restrição é advogado, né? Advogado não pode ser seu próprio advogado, mas contador, não conheço algo que te impossibilita. Posso até ter, mas eu nunca vi, não conheço ainda. Não conheço ainda. Denilson, como comprovar o capital social quando for integralizado por bens? Você precisa fazer o registro desses bens, você precisa fazer uma avaliação de quanto é esses bens e você vai integralizar no contrato social de acordo com o registro de imóvel, se for imóvel, caso, registro no cartório que esse imóvel tem. Aí um detalhe importante que você vai precisar transferir esse imóvel para o nome da pessoa jurídica e transferência de bens para integralização de capital social não tem ITBI, ou seja, não tem imposto sobre transição de bens imóveis, ele é isento. Então você vai colocar lá no contrato, o capital social vai ser integralizado pelo bem, uma casa no endereço tal, registro tal, no cartório tal, no valor de 100 mil reais. Aí você vai arquivar na junta comercial e posteriormente você vai fazer a alteração da escritura, transferindo o teu bem na pessoa física e colocando ele em nome da pessoa jurídica. A partir desse momento, o bem não é mais seu, ele é da empresa que você vai incorporar. Quando for integralizado por bens uma parte, você vai integralizar uma parte só do bem? Não acredito que seja possível. Posso estar enganado, mas só é possível você passar o bem por um todo, né? Não é possível você dizer, meio carro é da empresa, meio carro é meu. Não há possibilidade. Ou você passa o bem de forma integral, ou você não passa o bem. Graciane, onde tem o modelo do contrato? Graciane, aqui no chat do YouTube, acabei de deixar um link lá em cima, eduardozandonar.com.br/grupo fechado. É um grupo no canal do Telegram. Você vai clicar ali, tem as instruções para você acessar. É parecido com o WhatsApp, é quase igual ao WhatsApp. Você vai entrar lá, tem o modelo do contrato e tem o resumo de toda essa aula que a gente fez aqui com você, tá? Não tem custo nenhum, é totalmente gratuito. É só porque, em vez de eu disparar vários e-mails para vocês e correr o risco do e-mail não entregar, cair na caixa de spam, cair na caixa de promoção, lá eu coloco lá e imediatamente vai para todo mundo. Então é só entrar lá e entrar pelo teu celular.